Para honra e glória do nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 106 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E o Senhor é bom, primeiramente nós agradecemos a Deus, depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, você e sua família, em nome de Jesus. Seja muito abençoado pelo Senhor, pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pelo Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso que nos deu o Messias, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória seja dada a Ele em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos aqui continuando essa história maravilhosa de Esdras. Justamente aquele profeta muito usado por Deus para fazer a reconstrução do templo do Senhor. E que coisa maravilhosa, que coisa linda. E vamos continuar essa história maravilhosa em nome de Jesus. E só trazendo contexto para quem está chegando aqui, pulando aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. O contexto é o seguinte: Israel tinha saído do exílio, né? Depois de 70 anos de exílio, Deus falou: não, chega! O tempo do exílio chegou e passou. Porque eu sou Deus, faz todas as coisas e assim é. E Deus tirou, né? Deus tirou o povo ali do exílio, né, e levou ali o povo agora para Israel de volta. E o povo estava reconstruindo o templo de Deus. Então o contexto é exatamente esse. Vamos lá, que o Senhor é bom e glória a Deus. Esdras capítulo 7. Esdras vai para Jerusalém. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. E agora esse aqui é o Esdras que escreveu esse próprio livro. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amaria, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho desse pessoal todo, filho de Abizua, esse pessoal todo, filho de Eliasa, filho do sacerdote Arão. Você vê que coisa interessante, ele era descendente direto de Arão. Esdras era literalmente um dos filhos de Arão. Arão, por sua vez, irmão de Moisés. Este Esdras veio da Babilônia. E aí você vê coisa interessante, né? Ele nesse tempo aí, ele foi um dos que vieram da Babilônia, né? Que voltaram para a terra de Israel. Era um escriba que conhecia muito, a lei de Moisés. Que coisa linda. Era um escriba que tinha muita familiaridade, tinha muita profundidade, tinha muito embasamento na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Olha, o segredo do sucesso, o segredo da vida, o segredo de todas as coisas é estarmos debaixo da mão do Senhor. Estarmos debaixo da vontade do Senhor. Estarmos debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Olha, eu posso fazer o que eu quiser, você pode fazer o que você quiser. Mas se fizermos coisas que vai contra aquilo que Deus nos ensinou, a gente só vai de mal a pior. Agora, se nós buscarmos, nos dedicarmos, de fato, nos rendermos ao Senhor, sabe o que acontece? O oposto acontece. Deus nos abençoa. Somos abençoados por Deus. E é exatamente o que tem que ser. Olha, eu não sei a sua vida, eu não sei o que é que você faz, eu não sei o que é que você vive, eu não sei. Mas eu digo uma coisa, se submeta a Deus. Porque se você se submeter a Deus, todas as áreas da sua vida vai bem. Porque vai conforme a vontade de Deus, não conforme a sua vontade, não conforme a vontade do mundo. E vamos lá. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. E aí você vê coisa interessante, né? O povo estava voltando para casa. O povo estava voltando para Israel. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do 1º ano, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém. No primeiro dia do 5º mês, porque a mão do Senhor, do seu Deus, estava sobre ele. E aí você vê, ele saiu da Babilônia e chegou em Jerusalém. Olha, nesse período, nesse tempo, era um período de muita luta, era um período de muita violência, era um período de muito perigo. Só pelo fato das pessoas viajarem e conseguirem chegar, já era uma grande vitória. Hoje, até hoje, é uma alegria, é uma felicidade, uma vitória chegar. Imagina aquele tempo. Pois Esdras tinha decidido... Esdras tinha o quê? Decidido. Olha, a decisão é fundamental. Deus ama a decisão. Quando você tem a decisão, isso é uma bênção.
Decida fazer o bem. Decida agir conforme o que o Senhor estabeleceu. Decida agir conforme o que Deus estabeleceu. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Você vê coisa linda. Ele decidiu estudar a lei do Senhor. Olha que coisa linda. E a praticá-la. Porque estudar é a teoria, mas a prática é a execução. Deus ele quer as duas coisas. Deus quer que nós tenhamos aqui, recebamos a lei do Senhor, mas também venhamos a praticar a lei do Senhor. Deus quer isso de nós. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Você vê, nós recebemos a lei do Senhor aqui, nesse momento, agora. Nós engolimos a lei do Senhor, que a gente está fazendo. Nós buscamos praticar a lei do Senhor na nossa vida, de dentro para fora, de forma que venhamos a ser usados por Deus para poder passar a lei do Senhor para mais pessoas. Esse é o ciclo perfeito. Receber a lei do Senhor, ter a nossa vida transformada pela lei do Senhor e passar a lei do Senhor para frente. Esse é o ciclo perfeito. É isso que Deus quer. É isso que Deus busca. É isso que Deus espera de nós. A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. E aí você vê que coisa linda, né? Ele conhecia os decretos e os mandamentos de Deus. Conhecia a lei do Senhor. Que coisa linda. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor dos céus. E aí você vê, né? Ele era conhecido por ser um escriba da lei do Senhor. Do Deus dos céus. Olha que coisa linda. Como é que você é conhecido? Como é que você é conhecida? Ah, mulher de Deus. Ah, homem de Deus. Olha que bênção. Olha, faça com que sua vida ela seja tão integralmente a Deus que quem conhece você sabe que você serve a Deus. Por quê? Porque isso é glória a Deus. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. E aí você vê coisa linda, né? Olha, se qualquer israelita estiver dentro da Babilônia e quiser ir para Jerusalém, pode ir, fica à vontade. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém, com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Olha, você vai ter que ir para ver se a lei de Deus está sendo cumprida, para ver se a lei de Deus que você está levando na sua mão, ela está ali em execução. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel. Você vê, você não vai de mão vazia. Você vai com prato com ouro. Você vai com recursos. Para quê? Para que quando chegar lá, você tenha recursos para poder usar. Cuja habitação está em Jerusalém. A habitação de Deus está em Jerusalém. Além de toda a prata e de todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus, para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida. E sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Olha, deixa só eu trazer um pouco esse contexto aqui para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Até pouco tempo atrás, Israel era exilado na Babilônia. Daí Deus levanta Ciro, o rei da Pérsia, para poder libertar Israel do poderio da Babilônia. E agora, quando Deus levanta Ciro, Deus está fazendo justamente o oposto. Deus está restituindo o povo de volta a Jerusalém, restituindo a construção do templo, restituindo a adoração a Deus e fazendo tudo isso com os tesouros da Babilônia e fazendo tudo isso com os tesouros da Pérsia. Só Deus para poder fazer uma coisa dessa. Se alguém falasse que seria assim, que seria desse jeito, ninguém ia acreditar. Mas Deus faz o extraordinário. Deus faz o que ninguém faz. Deus faz o impossível. Por isso que Deus é conhecido como o Deus do impossível. Ele faz o que ninguém sonha. Ele faz o que ninguém faz. Ele faz o que ninguém imagina. Porque Deus é assim. Olha, eu não sei qual o problema que você vive. Eu não sei qual a aflição que você vive. Mas eu sei de uma coisa.
Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus pode fazer tudo assim, ó, e acabar com tudo. Acredite, tenha no seu coração e tenha fé disso. Deus pode fazer todas as coisas. Clame a Deus, peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus a ajuda dele e tenha certeza absoluta que ele vai colocar a mão dele e vai fazer o extraordinário na sua vida. Não tenha medo. Medo é travar, medo é parar. Coragem é fazer apesar do medo. Coragem é fazer apesar das dificuldades. Isso é coragem e é o que Deus quer de nós. Versículo 18. Vocês e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Olha, estou te mandando ouro e prata, façam o que vocês acharem melhor, fica à vontade. Entregue ao Deus de Israel, de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus. Lembra que os utensílios do templo de Deus tinham sido levados para a Babilônia? Agora esses utensílios estão voltando. O que isso significa? Isso significa que assim, Deus levou, ou melhor, o povo foi exilado para a Babilônia, mas a presença de Deus se manteve no meio do povo, porque aqueles utensílios eram os utensílios que ficavam no templo de Deus. O templo de Deus foi destruído, mas os utensílios do templo de Deus continuou com o povo. Isso mostrando o quê? Mostrando que a presença de Deus continuou com o povo. Versículo 20. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Acabou. Assim é. Deus assim estabeleceu. Acabou. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo que ele solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor dos céus. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo e 10 barris de vinho, 10 barris de azeite e de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus. Acabou. Para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Olha, o rei Ciro foi tão usado por Deus que, por causa da visão que Deus deu para o rei Ciro, todos os outros reis entendiam que eles necessitavam verdadeiramente servir a Deus, buscar a Deus, estar com Deus. Caso contrário, a ira de Deus iria sobre Israel, iria sobre a Síria, iria sobre a Babilônia e ia destruir tudo. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. Acabou. Eles não vão ter que pagar impostos. Por quê? Porque eles estão trabalhando para Deus. E você, Esdras, com sabedoria que o Senhor Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates. A todos que conhecem a lei conhecem as leis do seu Deus. E aos que não conhecem, você deverá ensiná-las. Você vê, Esdras já tinha sido levantado por Deus para buscar a lei do Senhor, para se aperfeiçoar na lei do Senhor. E agora chegou o momento de ensinar. É isso que Deus faz. Deus prepara. Nós não estamos falando de um Deus, ó, que tá nem aí. Não, nós estamos falando de um Deus que prepara. Nós estamos falando de um Deus que separa. Nós estamos falando de um Deus que, ó, ele prepara todas as coisas. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei será punido com a morte, com o exílio, ou com o confisco de seus bens, ou com a prisão. Acabou. Respeite a lei do Deus de vocês. Acabou. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. E que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem de reunir alguns líderes de Israel para me acompanharem. E aí você vê coisa bela. Deus, ele fez algo tão extraordinário que era necessário que homens fossem levantados para poder cumprir.
Era necessário que homens fossem levantados para poder desempenhar esse papel. E você acha que Deus não tinha esses homens? Você acha que Deus não conhecia esses homens que ele já tinha separado desde lá de trás para poder cumprir esse papel neste momento? Claro que sim. Óbvio que sim. Ninguém pega Deus desprevenido. Ninguém pega Deus de surpresa. Pelo contrário, os planos de Deus são infrustráveis. É impossível frustrar os planos de Deus. Antes de tudo existir, ele já tinha tudo muito bem fundamentado. E agora ele só estava executando. Deus é assim. Ele é soberano. Esdras capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que voltaram para casa, voltaram para Israel. Olha que coisa linda, meu Deus. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Olha, aqui de novo é uma genealogia. Nós vamos pular aqui por causa do horário. Mas se você quiser ir lendo, pode ir lendo aí. Que esse pessoal todo aqui, pode ir lendo, pode ficar à vontade aqui. E vamos seguir por causa do horário. Mas se você quiser ir lendo, pode ir pausando e vai lendo, e é uma benção. E vamos lá. É muita gente. Pronto. O retorno a Jerusalém. Versículo 15. Eu os reuni, eu no caso, Esdras, o profeta Esdras do Senhor, eu os reuni para junto ao canal que corre para Aavá e acamparmos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel e Semaías, Elnatã, Jeribe, esse pessoal todo aí, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Casifia. Eu lhes falei o que deveria dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serabias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel. E aí você vê coisa interessante, né? Esdras viu que estava sem levita. Esdras foi lá e falou com um homem, né, com Ido, né, os descendentes de Ido aí, que estavam com o servidor do templo em Casifia. E agora Deus levantou, Deus já tinha esses homens separados, para justamente, esses levitas separados, para justamente cumprir esse momento. E os filhos e irmãos de Serabias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. E aí você vê, mais uma vez, ninguém pega Deus desprevenido. Os planos de Deus, eles são, ó, muitíssimo antes do que a gente consegue imaginar. Olha, para esses homens poderem trabalhar como sacerdotes, eles precisavam de 30 anos. Eles precisavam, no mínimo, ter 30 anos para poder trabalhar no templo de Deus, trabalhar dedicado no templo do Senhor. Então, assim, Deus, no mínimo, tinha preparado esses homens antes de 30 anos. Ele tinha mais de 30 anos que Deus já tinha preparado esses homens para este momento. Você consegue entender? Deus, ele não faz as coisas assim, de hoje para amanhã. Não. O de hoje para amanhã de Deus é assim, ó. Deus já pensou em toda a eternidade. Então fica tranquilo, porque o plano de Deus, o sonho de Deus, ele já pensou e já está fazendo. Fique em paz. Deus não se atrasa. Quem se atrasa somos nós, sou eu. Mas Deus, Deus, ninguém pega Deus desprevenido. Ninguém se atrasa. Deus não se atrasa para nada nem para ninguém. Fica tranquilo, que o plano dele vai ser feito na sua vida no momento certo. E os filhos dos irmãos desse pessoal trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Versículo 21. Ali, junto ao canal de Aavá, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e para nossos filhos, com todos os nossos bens. Você vê coisa linda, né? Olha, antes da gente fazer qualquer coisa, nós temos que orar. Antes de fazer qualquer coisa, temos que orar. Ore ao Senhor.
Ore a Deus. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tinha dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Como é que eu falo isso para o rei e aí peço soldados para guardar a gente? Não faz sentido, entendeu? Por isso, jejuamos e suplicamos essas bênçãos ao nosso Deus. E ele nos atendeu. E ele, Deus, nos atendeu. Acabou. Assim é. Olha, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa tranquilidade está em Deus. Nada neste mundo pode nos proteger. Só o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nada neste mundo tem a capacidade de nos dar um segundo a mais de vida. Só o Deus Todo-Poderoso. Nada neste mundo tem a capacidade de tirar um segundo da nossa vida. Só o nosso Deus Todo-Poderoso. Vivemos para Ele. Glória seja dada a Ele. Amém. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serabias, Asabias e 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e de utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Passei e entreguei-lhes 22.770 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro pesado, 8 quilos e meio e dois utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhe disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem, até que passem nas salas do templo do Senhor, em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Só abrindo um parêntese. Enquanto Esdras estava descendo com esse pessoal, e esse pessoal estava trazendo os utensílios consagrados a Deus, sabe o que está acontecendo lá em Israel? Sabe o que estava acontecendo lá em Israel? O templo estava sendo reconstruído. O templo estava sendo reconstruído. O que isso significa? Deus, ele gerencia todas as coisas. Deus, ele trabalha de todos os lados ao mesmo tempo. Os utensílios sagrados não ficar expostos ao sol, não. Eles já iam chegar para o lugar certo. Olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: você está vivendo aqui, esse momento, essa situação. Mas Deus está trabalhando ao seu favor em todos os lados da sua vida ao mesmo tempo. Você consegue compreender isso? Acredite, Deus é soberano e está cuidando de toda a sua vida ao mesmo tempo. Você pode não estar vendo, mas Ele está cuidando. Isso é real. Versículo 30. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahavá e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu dos ataques de inimigos e assaltantes pelo caminho. Olha que bênção. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e demos a Merote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eliezer, filho de Finés, e os levitas Josadab, filho de Jesua, Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Você vê que coisa bela. Quando eles chegaram em Jerusalém, já tinha pessoas lá, já tinham levitas lá, já tinham servidores do templo lá, já tinham servidores de Deus lá, para poder continuar o trabalho. A função deles foi o quê? Foi tirar os utensílios sagrados lá da Babilônia e retornar esses utensílios ali para Jerusalém. E chegando em Jerusalém já tinha pessoas peritas que conheciam, que tinham a capacidade de pesar esses utensílios, guardar esses utensílios e levar para o lugar certo. Você consegue entender? Deus faz tudo perfeito.
Ninguém consegue ir contra os planos de Deus. Acabou. Então, os exilados, que tinham voltado do cativeiro, sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território ao oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Você vê, todo mundo com o mesmo foco, todo mundo com a mesma visão, todo mundo com o mesmo objetivo, que é construir o templo de Deus. Aleluia. Esdras capítulo 9. A oração de Esdras. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus e dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Lembra que Deus tinha falado, olha, não se casem, judeu com não judeu, para que não caia em julgo desigual? Não se case um judeu, filho de Abraão, com um não judeu. Não faça isso. Não se casem com outros povos. Mas aconteceu. O povo se casou. O povo quis. E olha, os líderes estão à frente dessa infidelidade a Deus. Quando ouvi isso, rasguei as minhas túnicas e o meu manto. Olha que ato de humilhação Esdras fez. Rasgou suas túnicas e seu manto. Meu Deus, que absurdo! Que absurdo! Desonraram a lei do Senhor. Arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Misericórdia. Os exilados, foram extremamente infiéis a Deus. Misericórdia. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Misericórdia. 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 Misericórdia, Senhor. Misericórdia de Israel. Misericórdia de Israel. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o meu manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. E orei. Olha o nível de entendimento do pecado que Esdras tinha. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça. E a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Por causa do nosso pecado. Por causa dos nossos pecados. Isso tudo tem acontecido com a gente. Mas agora, por um breve momento, o nosso Deus foi misericordioso. Deixou-nos um remanescente. Deixou-nos um remanescente. E dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que,
nos deste por meio dos teus servos e profetas, quando os disse: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda a terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles. Foi o que Deus falou. Nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para seus filhos como herança eterna. Você vê, ó, não tem amizade com os seus vizinhos, não tem amizade com os que estão aí próximos à sua terra. Acabou, a terra é de vocês, não deles. Cortem todo e qualquer tipo de relação. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos ter punido menos do que os nossos pecados mereciam. Apesar de nos ter punido menos do que os nossos pecados mereciam. Olha, nós merecíamos absurdamente mais, mas o Senhor nos puniu muito menos. Ó Deus! Ó Deus! E ainda nos teres dado um remanescente como este. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos? Casamentos mistos. Deus não quer isso não. Deus não quer isso aqui não. Se você é crente, se case com crente. Se você não é crente, tudo bem. Mas a partir do momento que você é cristão, que você entende a lei do Senhor, se case com quem também entende. Caso contrário, esse ou essa pessoa vai te desviar. Não caia em casamento misto. Não caia em julgo desigual. Deus não quer isso. Deus não aceita isso. Com esses povos de práticas repugnantes, você vê como podemos voltar a quebrar os seus mandamentos e a realizar casamento misto com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficaria irados conosco? Não nos destruirias e não nos deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum. Olha, nós pecamos, nosso pecado foi tão grande e nós sabemos que isso aqui foi uma grande falha. Como é que o Senhor não vai ficar irado com a gente? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. E até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Até hoje o Senhor teve tua mão sobre nós. Aqui estamos diante de ti, com a nossa culpa. Embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Olha, Esdras aqui realmente rasgou o coração para Deus. Mostrou para Deus a infidelidade, a culpa, o pecado. Deus já conhecia. Mas Deus quer que venhamos a falar: Deus, eu errei. Deus, eu falhei. Deus, eu fui distante da tua lei. Porque a partir do momento que nós reconhecemos, nós nos rendemos a quem Ele é. E através desse momento que nós reconhecemos, temos a consciência que somos pecadores, aí entra a graça de Deus para nos mudar, nos aperfeiçoar e nos fazer diferente do que éramos. Porque a partir do momento que reconhecemos, a partir dali, nós já estamos em processo de mudança. E é o que Deus quer de nós. Escreve aqui, presença. Aqui, escreve aqui presença, para eu saber que você chegou até o fim. Para eu saber que você foi presente até aqui. Deus abençoe grandemente você. Deus abençoe grandemente você, sua família. Em nome de Cristo Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 106 de 365 dias com o Senhor. Se inscreve aqui para que amanhã você venha estar aqui no dia 107, para que estejamos juntos aqui no dia 107, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Se inscreve aqui. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus, e é isso. Mais uma vez, agradecemos a Deus em nome de Jesus por chegarmos até aqui, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Que seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, e é isso. Até amanhã, dia 107,
Em nome de Cristo Jesus. Amém.